Tá, tá liberado, tá vendo aí? Tá bem, seu Nero. Uma boa noite a todos, Boa noite. meus irmãos. Vamos nos conectar com a espiritualidade e nos harmonizar. Agradecemos aos espíritos de luz, encarnados e desencarnados, aqui presentes, e pedimos para iluminarem o nosso irmão Fabiano nesta exposição. Irmãos, elevemos nossas preces em favor das pessoas que estão sofrendo com as calamidades que a nossa terra tem passado. Que eles tenham força para enfrentar as chuvas, tempestades, furacões e as guerras. Te rogamos, Pai de misericórdia, ampara-os, dai fé, força, coragem, para que possam suportar todas essas provações. E que o estudo de hoje nos faça refletir sobre a nossa vida terrestre e a nossa vida espiritual. E que o Mestre Jesus esteja presente em nossos lares, em todos esses momentos, nos trazendo toda a sua força, a sua paz e o seu amor. E assim, pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite para todo mundo. Que Deus aí esteja conosco. Que Jesus esteja conosco, nos orientando, todos nós que vamos fazer esse estudo coletivo. Que a gente fique inspirado para que a gente cada vez mais cresça em coletivo. Estava conversando com a Rita, depois conversei com a Simone um pouco, e em outros momentos a gente, né, o Roberto também, é quase que impossível a gente conseguir ter uma ideia melhor literária se não for assim, né? Se a gente vai ler sozinho, a gente consegue ter uma ideia, a gente vai ler, a gente vai entender, mas o solitário, ele acaba deixando passar algumas coisas, algumas informações que estava no outro, não estava no meu olho, estava no olho do outro. Algumas informações sempre estão nos olhos dos outros. Por isso Jesus diz que ele estaria onde duas pessoas estivessem. Por quê? Porque ele sabe, o Cristo, Jesus, que somente há maior enriquecimento quando há troca. Por quê? Porque daí um escuta o outro e a partir disso ele nega-se a si mesmo para escutar o outro. Quando nós lemos sozinho, nós fizemos um julgamento nosso. O julgamento não é uma coisa negativa, tá, gente? Julgamento é uma ideia que eu tenho das coisas. Então, eu julgo ali aquelas informações e tiro as minhas ideias. Mas quando eu estou lendo em grupo, ou em conjunto, ou com mais uma pessoa, a minha ideia, a minha visão fica submetida a outra experiência do outro, a vivência do outro, que eu não consigo. Agora imaginemos mais gente como nós aqui. Fica mais rico ainda. Como se dizia
uma música, né, que dure para sempre. É esta relação nossa aqui. Então tá, eu vou passar aqui para nós, então, o nosso material. Deixa eu só projetar aqui. Aqui, certinho. Hoje nós vamos falar de Sócrates. Nós vamos falar da Grécia. Vamos conhecer um pouquinho, então, sobre a missão do Sócrates. Sócrates, a Grécia e a missão de Sócrates. Ou, como o nosso grupo em conjunto, o Homero ele faz a mediação junto com a dona Luzia, os dois fazem o controle, né, do grupo, faz a entrada, a gravação, depois postagem, e eles vão conduzindo, fazendo os convites, porque se é um trabalho em grupo, todos temos que participar, não é mesmo? Então vamos lá. Passo para o seu Homero. Eu vou convidar a dona Rosa para ler um pouquinho, pode ser, dona Rosa? Sim, seu Mero, pode ser. Posso começar, então? A Grécia e a missão de Sócrates. Nas vésperas da maioridade terrestre, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos de filósofos, de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, quer os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigira as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes, em todos os ambientes do mundo. Bom, quando o título diz, né, nas vésperas da maioridade, significa dizer que a maioridade nós seríamos chamados lá adiante pelo Cristo. Então, essas vésperas começou, então, pela a ideia racional da Grécia. A Grécia é um lugar bem pequenininho, gente. A Grécia é um lugar bem pequenininho, tá? Eles chamam de polis, é uma cidade. E ela era o berço da cultura, do pensamento. Imagina assim, os grandes pensadores reencarnam ali. E na volta ali tem as escolas jônicas, tem, por exemplo, Esparta, depois entra em guerra com Atenas. Então, vai reencarnar naquele momento milhares de espíritos ali sábios, dentre eles o Sócrates. O Sócrates, só para vocês terem uma ideia, ele era filho de parteira.
A mãe dele era uma parteira. E o pai dele era um artesão. Ele, desde pequenininho, ele via a mãe dele fazendo os partos. E aí ele pensava assim, ele era um homem sábio, né, um espírito altamente evoluído, fazia parte daquelas Pleiades lá do pensamento universal. Ele então dizia assim, se a minha mãe traz ao mundo e dá a luz ao mundo, eu também faço o partejar, mas só que do conhecimento, o partejar da alma, da ideia. Então ele tirava de dentro para fora, por isso a ideia da caverna, sair de dentro da caverna para fora, o bebê que sai de dentro da barriga para fora. Então trazer a luz, dar a luz, né? A luz do conhecimento, a luz do raciocínio. Nesse período também não reencarna apenas o Sócrates, mas também vários artistas, pessoal. Por exemplo, o Fídias, que era um escultor na época, assim, trazia aquelas estátuas. Qual é o pensamento da Grécia nesse período, né? O pensamento da Grécia nesse período é o pensamento do equilíbrio. Depois é que nós vamos ter a Igreja Católica, que vai assumir esse papel, mas daí é diferente. A Igreja Católica, ela vai colocar a ideia de pecado. Antes não tinha ideia de pecado. Para os gregos, a ideia era equilíbrio. Equilíbrio, não existia a ideia do pecado. Por exemplo, se vocês forem olhar as estátuas gregas lá na Grécia, eu vou projetar uma aqui para vocês verem, só para nós ter uma ideia, porque é interessante a gente entender o que está acontecendo, né, para que a gente possa entender o pensamento grego, tá? Um momento que eu vou botar aqui uma imagem para vocês. Eu vou projetar aqui uma nova lâmina. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, compartilhar. Não. Status. Aqui. Ó, vocês estão vendo aquela imagem ali? Está na tela? Só um momentinho. Opa, tem uma imagem aqui. Intrusa. Deixa eu tirar. Um momento. Deixa eu abrir uma outra imagem aqui para vocês terem. Essa daqui é importante. Meu computador aqui. Tá. Vamos lá. Vamos abrir aqui uma nova imagem. É que computador é uma coisinha de cada vez, né, gente? Então tem que ir indo e fazendo uma coisinha de cada vez, porque senão ele não abre. Prestem atenção nessa imagem que eu projeto para vocês. Vocês estão vendo, são corpos, né? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Tá vendo? Corpos. Ó, pedaços de corpos, né? Vocês notem que as partes sexuais, principalmente dos homens, estão visíveis? Também a das mulheres. Aqui não tem mulheres, né? Porque eu peguei qualquer imagem aqui e acabou vindo só masculina, porque as outras eu tentei baixar e não conseguia. O que eu quero chamar atenção com essa imagem? O maior escultor da Grécia, ele se chamava Fídias. E Fídias retratava o pensamento grego daquela época, que era o pensamento do Sócrates e tantos outros pensamentos, o equilíbrio. Na Grécia nasce a ideia de corpo perfeito, ou as Olimpíadas. As Olimpíadas nascem na Grécia porque o esporte é algo que fazia parte da cultura do grego, porque era o equilíbrio entre mente e corpo. Uma coisa tinha que andar com outra. Os corpos ali, o Fídias fazia, é porque eles queriam dizer que não é a ideia de um corpo perfeito, musculoso apenas, não. É uma mensagem que ele está querendo nos dizer que tem que haver um equilíbrio entre a alma e o seu corpo. Tá entendendo? Ah, mas então não podia ter uma pessoa mais gordinha. Não, não é nesse sentido. É que é simbólico. Essa mensagem ela é simbólica. Ou seja, o meu corpo, ele também tem que ter a perfeição da alma. Eu faço
tudo aquilo que eu penso na alma, posso fazer neste corpo. Então, por isso, esses homens e mulheres, sempre em estado perfeito, ele mostrava o corpo nessa perfeição, no sentido de perfeição do organismo físico que nós ganhamos de Deus. Vocês entendem? O estado de perfeição. Então, porque esse era o pensamento grego. A ideia de sexo e pecado surge pós isso. Aí, é bem depois, muito depois ainda do Império Romano, e que daí, quando o cristianismo é aceito, eles então introduzem a ideia de pecado, colocando o sexo como algo feio e vergonhoso. Imagina, se Deus criou o sexo, a relação sexual, e elegeu por ali a vida, então que feio é esse? Se a vida nasce pela questão do sexo. Mas é que eles queriam, eram pessoas perturbadas sexualmente, que se autopuniam, e aí colocaram a virgindade nos santos e tudo mais. Jesus era casto não por um pensamento de pecado, porque não existia essa ideia. Jesus era casto porque ele transcendeu a ideia do sexo, para ele era natural, mas ele jamais condenou a ideia do sexo, né? A ideia sexual. Então, eu estou trazendo essas imagens só para vocês terem uma ideia de que o pensamento grego da época era o equilíbrio. Vocês sabiam que 90% do pensamento espírita ele é grego? Todo o pensamento da Grécia era, com a filosofia, era através do discurso, das perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos é como? Quando perguntam para os espíritos assim, existe algo muito horrível, eu vou dar com as minhas palavras porque eu não me recordo agora o nome, a letra, o número, né, desculpe. Existe algo assim que Deus abomina? E os espíritos respondem assim, ó, o equilíbrio. É o pensamento grego. O equilíbrio. Esse é o ponto que nós não conseguimos chegar. A falta é um desequilíbrio e o excesso também. Então, entre um e outro. E quando eu vou para um pêndulo, ou para o excesso, ou para a falta, eu estou no desequilíbrio. Então, sempre o equilíbrio. Então, não existe nada no mundo de errado. Existe o espírito perturbado que não consegue lidar com essas questões do mundo. Com as questões do mundo, entendeu? Então, todo o livro dos espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. É bem da Grécia, bem dos gregos. Quem é que abre, quem é os espíritos que... O espírito que fecha o livro dos espíritos? Agostinho e Sócrates, Platão. Você sabia que Santo Agostinho era platônico? Ele era o pensamento grego. Santo Agostinho é o pai do espiritismo juntamente com Sócrates. Quem é que abre o Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus estabelece? Sócrates. A ideia de Sócrates lá no começo. Então, o pensamento da filosofia, ele é recheado de... A maioria dos padres, 90% dos espíritos que escrevem o Evangelho segundo o Espiritismo são da Igreja Católica. E todos esses espíritos são filósofos. Então, percebam que a importância que tem a filosofia. E Sócrates, ele é um marco porque ele tira o ser humano daquela coisa do primitivismo e joga ele para o racional. Coloca ele ao pé do seu próprio pensar. Sabe? A ideia de pensar, a ideia da ética, da moral. Ele vai discutir a moral, o Sócrates é a ética que vai discutir a moral do seu tempo. Por isso ele vai ser morto, né? Aí nós vamos ver aqui mais adiante. Eu vou projetar de novo a nossa lâmina. Então aqui, ó, e ele é o marco que Jesus convida. Ele é o melhor espírito que Jesus encontra para trazer para nós as lições. De prepararmos nós para poder entender o Evangelho.
Porque sem o Sócrates, a humanidade não compreenderia a racionalidade poética, metafórica, parabólica de parábolas de Jesus. Porque nós não teríamos a ideia de raciocinar os símbolos que Jesus traria. Todo aquele que edifica sua casa sobre a rocha, nós não conseguiríamos perceber isso se não fosse o Sócrates. Se não fosse esse espírito que tivesse planeado na nossa mente das gerações, essa maneira de perceber o simbolismo das palavras. O Sócrates, ele é o grande enviado de Jesus para podermos entender Jesus. Sem Sócrates não entenderíamos Jesus. E sem apóstolo Paulo também. Pós-Jesus, antes de Jesus é o Sócrates e pós-Jesus é o apóstolo Paulo. Alguma questão, pessoal, até aqui esse momento? Alguma dúvida? Posso passar? Vamos lá, então. Atenas, então, são 2 cidades, e Esparta. Não sei quem vai continuar lendo. Continua mais um pouquinho, dona Rosa. Tá sem som, Rosa. Eu desliguei para ouvir melhor o Fabiano. Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, como inovações ultramodernas, foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de isolamento, maltratando os estrangeiros. Instituiu a uniformidade dos vestuários. Incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime de roubo e de delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Isso, então ele está falando de Esparta, porque Esparta, as crianças eram retiradas de dentro de casa muito cedo para ir para a luta. Tá? Então eles eram treinados desde pequenininho, ao contrário, por exemplo, da Grécia, que eles passavam pela escola. As crianças iam à escola, estudavam desde pequenininho, para serem grandes oradores e conhecedores. E já na Esparta, não. A Esparta é esse regime que ele cita, né? Então, esse regime totalitário que educa para a guerra.
para serem, né? Vocês viram aquele filme, a Esparta? Uhum. Ele retrata bastante isso. Vamos seguir. Por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. Sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que, como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias e a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo. Isso, por que começa esse regime? A palavra democracia, ela é assim, gente, o significado é demos e kratos, poder de todos. Então, é quando todos participam, né, dessa democracia. Então, realmente, eles participavam, né? Realmente, eles podiam participar, diferente de qualquer outro tipo de ditadura, assim, que impõe o caso de Atenas, de Esparta, né? Mas vamos lá. Eu vou começar ali de novo, no parágrafo. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Muito, muito interessante, né? Que parece assim que a gente olha o tempo de Esparta e Atenas e olha o nosso tempo atual, né? Parece assim muito parecido, né? A gente lê, né? Perfeito. Assim, ó, eu não tenho intenção de entrar em questões políticas aqui, porque não é esse o nosso objetivo. Mas, de fato, é isso. O que ele está trazendo? Por exemplo, qualquer ditadura que a gente sabe comunista, ela não tem democracia. Vamos pegar a Rússia. Qual é a democracia que tem? Vamos pegar a China, por exemplo. São países. Para que vocês tenham uma ideia, o meu canal de filosofia espírita, cada vez que eu coloco vídeos, ele dá a Google, assim, quando eu vou colocar o vídeo, ele dá 5 minutos, ele manda esperar, porque ele está fazendo uma análise a Google. O que é essa análise? Análise para ver, porque tem alguns lugares do mundo que é proibido rodar. Vocês sabem qual é os lugares do mundo que todos os vídeos do meu canal é proibido rodar? Em qualquer país da África, que são ditaduras, na Rússia, na China, é proibido. Tá ali, eu vou fazer um print hoje para vocês, vou fazer um print e vou mandar para vocês. Então, assim, não são espécie de política que gritam por democracia, mas, na verdade, não vivem a sua democracia, porque vivem ditaduras, querem viver ditaduras assim, de permanecer para sempre no poder e mantendo. Vamos pegar Cuba, assim, né, gente? Cuba parou em 1930. Inclusive, hoje acabou se tornando um lugar praticamente histórico. Se tu quiser voltar para 1930, tu vai ver lá, os carros são calhambeques ainda. 1960 ali que deu problema, no final ali 50, 60, né? Tem uma história. Imagina tu, os carros são de 50, se tu voltar no tempo da tua mãe, assim, da juventude da minha da tua avó, mãe, né?
Aí tu pensa o seguinte, o mundo é um mundo de progressos, de ciências, de avanços. A gente tem que ter avanços, a gente tem que ter ciência, a gente tem que se relacionar. Por que a Grécia ela é a democracia? Pela relação, é o povo que entra e sai, estuda. Tanto é que os ricos mandavam os filhos para a Grécia para poder estudar, porque viam que funcionava, mas funcionava para todo mundo, até inclusive para as crianças. Para que vocês tenham uma ideia, a mulher na Grécia, ela era tida como, assim, não era essa coisa preconceituosa, não existia não era isso. machista, assim, né? Não, tanto é que a mulher de Sócrates mandava nele, né? Ele morria de medo dela. Não tinha essa coisa do domínio, porque o Sócrates, ele era assim, né, gente? Você sabe que psicólogo e filósofo, às vezes ele fica no mundo da lua, e o filósofo ele fica mais ainda. Então, o Sócrates, ele parava, ele ia buscar comida para fazer almoço e voltava 2 dias depois. E imagina, coitado da mulher, como é que ela ficava. Isso era fato, gente, porque ele parava na rua e ficava conversando. Tem biógrafos que diz que ele chegava a ficar 6 horas parado, assim, olhando para o nada e pensando. Vocês têm ideia da mente dessa criatura? Ele vivia num outro tempo, assim. A mulher dele queria matar ele constantemente, né? Constantemente ela queria matar ele, assim. Ela vivia sempre atrás dele, feito doida, assim, querendo puxar ele pelos cabelos. Mas ele estava sempre atento ao movimento, à educação. Ele libertava os jovens. Na época do Sócrates, por exemplo, havia um movimento chamado de sofistas. Eram pensadores que vendiam conhecimento, e o Sócrates era contra isso. Então, eles simplesmente persuadiam os jovens para que eles pudessem, porque não existia advogado. Quando se tinha uma causa, se contratava um filósofo. O filósofo é que defendia alguém de uma causa, de uma oratória. Existiam escolas de filósofos, de oradores, e eles, então, cobravam muito caro para ensinar oratória, para vencer o seu oponente através do discurso bem feito. E aquilo ali para o Sócrates era o fim do mundo, porque a educação e o conhecimento não podiam ser objetos de disputa, não podia ser objeto de domínio, mas sim de libertação. O conhecimento tinha que vir para libertar a alma, transcender a alma do seu próprio corpo. Aí tu imagina, um homem pobre, de pé descalço, como ele era bem assim, tá, gente? Como eu vou dizer para vocês, a biografia diz que ele era um homem pequenininho, baixinho, gordinho, feio para os olhos sociais. E andava sempre com aquela roupinha pendurada, de pé descalço, caminhando pelas ruas. Então, tu imagina, ele foi perseguido aos montes, até o momento da sua morte, mas daí vai ficar mais adiante aqui. Algum comentário, alguma questão? Inclusive, a questão, até hoje, né, Fabiano, se ensina, né, em faculdades, o método socrático, essa questão da oratória que tu estava falando, né, também a hermenêutica, muita questão, assim, que eu tenho uma amiga que é filósofa, ela sempre fala, pensa que o filósofo fica viajando, então, mas a gente tem que testar o conhecimento e fazer isso que tu falou, perguntas e respostas, pela lógica, e não fica só sonhando. Então, às vezes, ao contrário, se pensa mesmo que tu falou, né, que o filósofo viaja um pouco, mas também ele tem que usar racionalizar a razão, né, para interpretar as questões. Então, tu fica muito nessa questão, pergunta e resposta, para que tu consiga eliminar algumas questões e tentar achar a verdade, né? Não existe a verdade absoluta, todos nós sabemos, mas tu tentar achar a resposta, que foi o que tu falou do espiritismo, né? A melhor forma, né, como fez Allan Kardec, né, testou com vários espíritos do mundo inteiro, perguntando a mesma pergunta ao mesmo tempo, para tentar eliminar o erro, né? Claro que todos nós, seres humanos, espíritos encarnados e encarnados, somos falíveis, mas obviamente ele teve, na época, né, teve essa missão, né, o Allan Kardec e Sócrates também, né? Então, como tu falou até hoje, né, assim, talvez o espiritismo ainda não esteja tão disseminado quanto a gente gostaria, mas eu acho que é inegável, assim, para a contribuição de Sócrates,
para todas as áreas, né, assim, né, e é aceito isso, assim, isso já se disseminou no mundo inteiro. Então, dificilmente alguém contesta as questões do que Sócrates falava, porque ele usava a lógica, a razão que tu estava falando também, né? Então não era só uma filosofia, penso, logo existo, tá? Mas aí tu explica por que que tu pensa, por que que tu existe. E até hoje, né, se usa frases muito dele, né, assim, né, para todas as áreas e de várias áreas de conhecimento, como eu falei, direito, filosofia, mas em outros campos de saber, assim, né, então ele influenciou sobre a maneira, né, o mundo inteiro, né, eu acho que, não, só isso que eu queria destacar, apesar Isso que tu traz, né, é tão importante, a gente logicar para poder compreender o que é a doutrina espírita, senão isso, né, gente? O logicar, o raciocínio lógico, e não simplesmente atender um chamado de um pastor, de um padre que me diz o que eu tenho que fazer, eu vou e faço e pronto. E está feito, não preciso questionar. Não questiono as coisas, porque as coisas de Deus não se questionam. Então, essa é a parte teológica, né, que se diz isso sim. Então, o Sócrates vai trazer, né, Rita, esse logicar da razão, e aí vem esse ponto, tá? Gente, crítica não é algo negativo. A palavra crítica, ela foi erroneamente colocada, porque ela vem do grego, do latim, que se chama critiquer, quebrar em partes para poder tirar a verdade. Então, crítica é colher a verdade de um fato. Então eu vou te criticar, Rita, deveria de ser assim, para colher melhor a verdade que está aí em ti, porque até o momento que tu está falando tem alguns equívocos. Então a palavra crítica vem disso, tu entende? Então quando eu critico alguém, ela deveria, mas foi simplesmente levada para um outro ângulo. E aí o Sócrates, inteligente, ele vai trazer essa lógica nos ensinando a razão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Todos os homens da Grécia são sábios. Sócrates era grego, portanto, Sócrates é o quê? sábio. Eu não preciso dizer, né? Eu não preciso dizer que ele era sábio, né? Por quê? Porque se eu lancei uma ideia, já está inserido a resposta. Então, leva a crer. E se eu digo assim, todos nessa sala estão assistindo a aula agora do livro A Caminho da Luz. O Ângelo está ali na sala. O Ângelo está assistindo qual aula? Então eu não preciso dizer. Por quê? Porque eu levo a crer dessa forma. E é isso um dos grandes papéis fundamentais. Então, as premissas, eles vão dizer, principalmente pós ele, que daí vem o Aristóteles mais tarde, vai dizer o seguinte, que quando eu digo algo, eu tenho uma premissa. Quando surge um outro fato, ele se entra em conflito, a conclusão é que tem um erro. Esse logicar, que erro é esse? Um exemplo. Todos nessa sala, inclusive o Ângelo, estão assistindo a aula, mas o Ângelo não está assistindo a aula. Não. Tem um ruído aqui, não tem? Ou o Ângelo está assistindo a aula, ou o Ângelo não está assistindo a aula. Qual é o ruído? O ruído é que eu estou trazendo duas afirmações que entram em conflito. Elas estão conflitantes. Vocês entendem? Ou Deus é bom, ou não é bom. Por isso, a base do Espiritismo está no seu tripé: Deus, Jesus, justiça, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, comunicação entre vivos e mortos. Se uma das bases é a justiça eterna de Deus, não é a primeira premissa. Ah, mas Deus castiga. Tem um conflito aí. Tu não disse que a primeira premissa era que Deus é bom eterno? Como é que agora ele castiga? Tem um erro. Então, esse é o convite que o Sócrates vai fazer conosco. Então,
É perceber para que nós não nos percamos e assim vamos construindo a nossa evolução espiritual. Então Jesus diz, Deus é bom, e ele vive a bondade de Deus. Portanto, ele confirma, sim, Deus é bom. Se Jesus dissesse assim, Deus é bom, e ó, a primeira premissa, ele diz, Deus é bom. A segunda premissa, ele diz, eu vim em nome do meu Pai. A terceira premissa, ele era amor. Ele não podia ser mau, Jesus, porque ele cortaria, tem um equívoco. Se ele diz que Deus é amor, ele vem em nome de Deus, como é que ele faz o mal? A conclusão não pode ser negativa. Então, por isso, Jesus, a teorizar sem praticar, cria um ruído na nossa cabeça. Por que cria um ruído? Sim, mas fala e não faz. Veja o ruído que a gente já percebe. Vocês já notaram que nós já percebemos isso? Graças a quem? A eles lá. Então, a gente logo quer, já passa a ver, a gente logo, quando vê uma pessoa trazendo um discurso, automaticamente a gente exige que venha algo para ter a harmonia, né? Quando a pessoa, o Chico tinha um discurso e a mesma prática. Ele não tinha um discurso contrário. Se ele tivesse um discurso contrário, a conclusão era que seria falso. E ele não era. Né? A Mabê queria falar. Não, é que eu me lembrei enquanto tu falava, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Exatamente. Como é que a gente poderia detectar essa ideia de falsos cristos, falsos profetas, quando eles têm a ideia de Jesus, primeira premissa, mas não vivenciam? Qual é a conclusão? Tu é um falso profeta. Perceberam a nuance? Graças a quem? A esses espíritos. Mas Jesus precisava que eles fizessem isso conosco primeiro para poder entender ele. Para poder entender, senão a gente não entenderia. A gente não entenderia. Preparar, né, o terreno, né? Isso, exatamente. Podemos avançar ou ainda quer falar mais um pouco, Mabê? Fique à vontade. Não, era isso. É só que tu estava falando e eu me lembrei dessa questão, dessa contradição que vem justamente do falar uma coisa e fazer outra, né? Exato. Causa um ruído, que é a conclusão. A conclusão qual é? Causou um ruído. Né? Dona Rosa, descansa um pouquinho. Eu convido a Nadir. Pode ser, Nadir? Pode ser, Homero. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente. Olha aí, Nadir. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente. Como é que a gente ia entender o que era a boa e a má semente? Graças a esse pensamento, né? De perceber. Mas aí, o Sócrates traria esse senso racional, mas só Jesus viveria. Então, Jesus vivia Deus. E aí, como é que a gente sabia que ele era Deus? Ele está em Deus. Ele está com Deus, porque ele faz esses feitos. Percebe? Então a gente só conseguia aceitar porque, de acordo com a vivência dele, ela confirmava o que ele dizia. E aí a conclusão era: ele está com Deus. Né? Mas vamos lá. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos, e, sem embargo, das lutas renovadoras que a antecederam no orbe. Há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Então a gente já começou a perceber, né, que quem está com Deus deve exemplificar Deus,
E agora, com Jesus, a gente começaria a compreender a ideia melhor de Deus. E aí, para começar a viver também um pouco, né? Eu vou passar aqui, então, o próximo. Pessoal, alguém quer ler? Quer ler? Não, desculpe. Nadir, quer comentar alguma questão? Quando tu leu, assim, te chamou a atenção? Sim, aquela parte ali, né? Há 2000 anos, né? E nós estamos ainda aqui, Uhum. né? Eu fico sempre imaginando, assim, parece que a gente não avança, parece que a gente fica um pouco parado. É tão lento o nosso avanço, né? Sim. É muito lento. Então, há quantas e quantas reencarnações nós temos que vir mesmo para a nossa evolução. E esse lento ainda a gente está nos permitindo, porque a gente sabe que o tempo era largo, né? Então eu ainda podia ficar caminhando ali naquela largura. Só que agora, ó, tá fechando, gente. E aí começa a fechar o período, porque a Terra, ela entra num outro nível, então ela não tem mais tempo para as grandes expiações. E aí eu vou para outro mundo, que lá tem o tempo inteiro para mim fazer isso. Porque esse mundo não vai ser mais um mundo de expiar dor, Sim. mas isso de se regenerar, né? Exato. Vamos lá, então. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálicas e helática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos, igualmente, as escolas jônica e atomísticas com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. Isso, só para a gente se situar um pouquinho, essas escolas que ele está trazendo eram bem antes do Sócrates, né? Então eles vieram também para trazer o Sócrates, preparar o Sócrates. A gente tem uma ideia ali, pessoal, tem um pensamento que vai acontecer com o Demócrito, que tem um ali que, gente, tem um daqueles filósofos ali, que é o Demócrito, vai falar do átomo, você tem ideia disso? Do átomo, que eram escolas, e um outro que é o Heráclito. O Heráclito vai dizer assim, olha que interessante assim, ó. Bom, o mesmo rio que eu me banho hoje, se eu daqui 5 minutos tomar banho, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Porque ele está sempre em constante modificação. Nós estamos constantemente em modificação. Sempre constantemente. Então, se eu estou constantemente em modificação, eu não posso ser, digamos assim, eu não posso ser, porque eu constantemente estou me mudando. Então, se eu não posso ser algo, né, fixo, porque eu estou sempre me mudando, então eu sou sempre um vir a ser, essa expressão. Eu sempre sou algo novo, algo novo, algo novo. Então, se cada dia o meu corpo vai morrendo, estou envelhecendo, eu não sou mais o Fabiano de ontem. Hoje eu sou outra, amanhã vou ser outro. Então, não tem como me definir isso na visão dele, tá? Do Heráclito. Mas vai vir um outro filósofo que vai dizer assim, não, mas tem algo que está estanque aí. Há uma essência aí que está além do corpo. E o Sócrates, mais tarde, vai dizer, vão perguntar para ele, mas e qual é a essência, então? A essência é a sua alma. Ele já falava do espírito da alma. Ele falava, Sócrates. Onde está a nossa a essência do ser é a sua alma. A sua alma. Vamos lá? O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. O
poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual quando, então, poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos, nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides. E, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Isso, esses grandes escritores, né, que vão trazer, então, começaram a deixar os seus escritos, esses artistas, e aí sim, depois é que vem, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates. Então, essas figuras é chamada de pré-socráticos, antes de Sócrates. Assim como Jesus, o Sócrates dividiu a história do pensamento humano, tá, gente? Existe o pós-socrático e o pré-socrático. Então, o Sócrates também divide a história do conhecimento. Vamos trocar um pouquinho, Nadir? Pode ser? Eu convidei o Joel. Tá aí, Joel? Vamos aqui. Sócrates. É por isso que todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atena Antigas. Superior a Anaxagoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais, no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta de mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice das amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido, nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E eles a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E querias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados onde o aguardava a bênção de Jesus.
antes mesmo ainda dele desencarnar ali, porque aquilo ali é um clássico, né, gente? Mas isso é injusto. Que querias tu que fosse justo? Obviamente, né? Tu vê aonde gravitava a mente da alma. Então, Criton, que era um dos seus discípulos, consegue subordinar um dos guardas. E à noite, vai lá e subordina o guarda, e o guarda diz, vou deixar as grades abertas, fazendo de conta que eu não estou vendo nada. E aí, então, diz para ele soltar. E ele entra lá dentro e diz, mestre, podes fugir essa noite. Aí ele diz, fugir? Aí ele disse assim, sim, você está preso. Ó, Criton, preso está você. Eu estou livre. As tuas grades te impedem. Aí ele... E isso fica muito clássico, assim, porque tu vê como ele faz um novo movimento do discurso. Esse era o Sócrates. Ele fazia um novo movimento, ele perturbava as pessoas por causa desse novo movimento. Quando alguém lhe dizia, mas isso é uma condenação injusta, mas que querias tu que fosse justo? Ou seja, mas tu tá livre. Livre? Eu nunca estive preso. Preso está você. Entende? A grade para Sócrates era além de um corpo. Era muito mais. Só para vocês terem uma ideia, isso apavorava tanto que eles queriam matar ele de tal forma a ponto de matar a própria ideia. E deram para ele um veneno que mataria 50 cavalos, que era a cicuta. É um tipo de veneno que um só já mataria, mas deram 50, que era para garantir que ele ia morrer. Tanto é que no tribunal, quando ele é levado, né, antes de ser condenado à morte, ele então estava no julgamento, na ágora, e era colocado então as fichas, né, quem iria condená-lo colocava aquelas fichas, quem absorvia colocava outras, e aí então, naquele momento ali que ele está naquele período, ele pergunta, né, você não vai contratar um defensor público? Ele não quis, ele disse, eu mesmo me defendo, porque ele aproveita o momento, aí eu convido vocês a lerem a Apologia de Sócrates. É uma pequena brochura de umas 30 folhas, mais ou menos, em que vai ser todo o julgamento, todo o discurso do julgamento ali, o diálogo que vai acontecendo. Esse, gente, vocês devem ler. É maravilhoso, assim, algo maravilhoso, porque vocês vão ver o Sócrates falando as coisas assim, que a gente começa a rir, a gente começa a elevar, assim, a alma e começa a perceber. E aí um deles diz assim, cuidado, porque ele é manipulador das verdades, ele perturba, ele vai te convencer, cuidado, não pergunta muito para ele. Então eles reconheciam nele aquele homem gigante, assim. Para concluir a minha fala, as palavras célebres dele dizer, eu sei que nada sei. Pessoal, quando uma pessoa ela consegue ter essa capacidade de compreender que nada sabe, é porque ela sabe muito. É porque ela sabe muito. Não é porque ela não sabe. É que o Sócrates olhava no horizonte a dimensão entre o ponto em que ele estava e o que ele tinha que saber. Portanto, aquilo que eu tenho que saber comparado ao que eu sei, realmente eu nada sei. Então, é essa expressão de eu sei sim, eu conheço, sei, porque eu estou identificando, só que eu nada sei comparado ao infinito que eu tenho que saber. Portanto, realmente eu não sei. Mas só consegue chegar a esse ponto de identificar a sua própria ignorância o verdadeiro sábio. Quanto mais tu sabe, mais tu identifica a tua ignorância. O sábio verdadeiro, quanto mais conhece, mais identifica a sua ignorância. Mais ele vai identificar, porque ele vai evoluindo. E aí ele saiu, então, em praças públicas, as pitonisas haviam dito, que eram as médiuns da época, que ele era o homem mais sábio, aí perturbou todo mundo, né? Que ele era o homem mais sábio da Grécia. E aí caiu nos ouvidos dele que ele era o homem mais sábio. E aí ele foi até o centro e começou a perguntar para todos os filósofos nas ágoras, que eram os lugares dos grandes debates, e dizia,
você é um homem sábio? Sim, eu sou um homem sábio, porque eu sou um filósofo. E você? E você? E todo mundo era sábio. Todo mundo era sábio. Aí ele voltou para a pitonisa, que havia dito que ele era o homem mais sábio. Ele diz: tens razão. Eu sou o homem mais sábio. Porque eu sou o único que reconheço que não sou. Percebe o gigantesco olhar profundo desse espírito? Eu sou o único que reconheço que não sou. Então, realmente, eu sou o homem mais sábio. Vamos lá, então. Aqui é a escola de Atenas, pintada. Agora não lembro se foi por Rafael ou Da Vinci. Depois eu dou uma pesquisada ali para nós. Ali, gente, só para a gente ter uma ideia, tá? Está todos os filósofos da Grécia, das escolas jônicas, os pré-socráticos, todos. Aquele sentadinho à frente aqui que eu vou passar o mouse, só para a gente identificar, ó, esse pensador ele era considerado como obscuro. É esse que diz, né, que eu entro no rio e o rio não é mais o mesmo, é o devir, nós somos um devir, um vir a ser constantes. Aqui tem outros, ó, e aqui no meio, não, o Sócrates, ele está aqui, ó. Aqui está Sócrates, tá? E aqui está Platão, o seu maior discípulo, e aqui está o Aristóteles, que vai ser o aluno de Platão. Sócrates, então, Platão, ele vive praticamente em regime de intimidade com Sócrates. E o Aristóteles depois vai estudar na escola platônica. Tá? Então, por isso eles pintam essa... Aqui está toda a escola de Atenas. Ó. Vamos lá, então? Os discípulos ali. Os discípulos. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da vida e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Isso, daí então o Sócrates... Na verdade, o Sócrates não escreve nada, né, gente? É o Platão que vai escrever todos esses livros que eu cito para vocês, Apologia de Sócrates, o Mito da Caverna. É que o Mito da Caverna ele não é um livro, ele faz parte, assim, a República de Platão é um livro. Então, ele é todo por numerado. Então, a parte 10, que é considerado o livro 10, é o Mito da Caverna. Então, ali nós vamos... o Platão faz uma homenagem ao Sócrates, o homem que saiu da caverna e voltou para dentro dela para mostrar que existia um mundo lá fora, além daquela caverna fechada em que todos nós vivemos. E o Platão, então, ele escreve, né, traz para nós, mesmo não conseguindo, como o Emmanuel vai dizer, trazer na sua floração, ele tem a escola platônica. E depois vai ter um discípulo. Sempre tem alguém que acaba não ficando, né? O Valdo não ficou com Chico, o Judas não ficou com Jesus, o Platão não entendeu bem o Sócrates, o Aristóteles não aceitou bem o seu mestre também. Há essa soltura, né, que o espírito acaba... Para o Platão, o mundo ideal é o mundo lá de cima, aqui, ó.
Por isso a mão dele, vocês vão perceber que a mão ali, ó, percebam a mão aqui à direita, ele está virado para nós. A mão direita dele está apontando para cima, né? Então, simboliza que tudo neste mundo é uma mera cópia. A verdade está lá em cima, lá em cima. Aqui é tudo cópia. E o Aristóteles vai refutar o seu mestre, vai dizer com a mão para baixo. Ó, olha aqui, ó. Ele vai fazer assim, com a mão para baixo. O Sócrates, o Platão faz com o dedo assim para cima. E o Aristóteles com a mão para baixo, dizendo: calma. Na verdade, as coisas, para entender, sabe a ideia do para entender o além, temos que entender o arquém? É aqui, começa aqui para entender. Por isso estamos aqui neste mundo. Então vamos lá? Alguém gostaria, pessoal, de falar, comentar? Fique à vontade. Mas, Fabiano, mesmo que o Platão não tenha, assim, também entendido ali, né, digamos, da forma mais altruísta, assim, né, moral, né, que o outro tinha, né, essa missão, Sócrates tinha essa missão, né, e entendeu o evangelho, né, da forma mais, assim, que deveria ter, ele era abnegado, né, tanto é que ele tinha essa humildade de dizer que nem era sábio, que não sabia, né, isso é porque ele era muito elevado, né, porque a tendência das pessoas é quando tem muito conhecimento achar, ficar convencida, né, vamos dizer assim, né, e ele não. Então, ele dá para ver que ele é um espírito, mas o Platão também teve a sua importância também na história e em várias coisas. Com certeza, né? Com certeza. Não, assim, não diminui, claro. É que nem, às vezes, né, dizem que o discípulo passa o mestre, talvez ele possa, em algumas coisas, ter desenvolvido algumas teorias que até hoje, né, o amor platônico, várias coisas também se lembra do Platão. O que está se dizendo é que ele não teve a mesma compreensão moral, né, assim, elevada que tinha o outro, né, mas ele também ajudou a contribuir para a história, né, conhecimentos, assim, que até hoje se usa, né, também, né, então, é nesse sentido, né, só para situar, assim, então, ele só não tem a elevação moral do outro, né, assim, o que ele sustenta? É que ele sustenta a ideia, por exemplo, assim, na Grécia, ele vai sustentar a tirania um pouco da Grécia, no sentido de que estrangeiros, escravos, mulheres não podiam opinar. Não podiam Talvez opinar. ele viu que o outro morreu por ter contestava e não tinha medo, né? O outro... Sim, ele foge. Então ele é mais político, digamos, para... Talvez por isso que ele usou, que na época, digamos assim, para não ficar mal com alguns, ele acabava na política, né? O outro Sócrates não, ele estava preocupado com a verdade, seja lá qual for a dor, quem doer, né? Nem que custasse a vida, né? Porque aquilo ali, para ele, o princípio era o mais importante, né? Que é, aí no caso, sim, aí a alma tem que ser bem elevada, né? Bem desprendida mesmo, que é o caso de Sócrates. Quem vai seguir lendo? Só falta uma. Joel, tu pode terminar? Posso, sim. Provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento label daquela injusta condenação, label ignomioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas
da compulsão e do cativeiro. Isso aí. O que vai acontecer? A gente estudou, né? Assim, ou pelo menos ouviu falar um pouquinho do nome greco-romano, que é uma fusão de Grécia com Roma. Então, o Roma é uma expansão assim de domínio territorial. Ela vai dominando tudo que vai pela frente, assim, vai dominando. E a Grécia não conseguiu, pagou pela morte do seu discípulo, né? Porque preferiram a dominação do que o sábio, do que o bom conselho, do que o bom guia. Preferiram isso, aquilo que tu citou, né? Mais político, né, Rita? Vale lembrar que a escravidão não era escravidão negra, tá? A escravidão negra é uma coisa mais moderna para cá. Ali todos eram brancos, negros também, todos eram escravos, mas não existia escravidão pela cor da pessoa. Porque a ideia de negro, de pessoa negra, da cor negra, da raça negra, não tinha isso é uma criação para depois, que dá aquela ideia assim de que superioridade por cor. Então, até esse período, por exemplo, de Roma, Grécia, todo esse período, não se tinha esse olhar de cor sobre pessoa. Então, a ideia de escravidão é uma criação nossa, tá, gente? Isso é uma criação que se faz com o tempo, de denominar quem é inferior, quem é superior, e aí coloca a cor como esse significado. Então, a ideia de escravidão, antes, inclusive, de Jesus, era para qualquer um. Por exemplo, existiam crianças, escravas, mulheres, brancos. Por exemplo, se tu devesse, né, para Roma, tu era confiscado. Tu, teu filho, tua esposa, tu ia ser escravo, teu filho seria vendido e a esposa também. Então, era assim. A pessoa era vendida quando ela não tinha mais. Então, se vocês olharem os filmes, vocês vão ver. O apóstolo Paulo, por exemplo, o próprio Platão foi vendido depois. Depois ele foi vendido. E aí ele conseguiu alforriar-se, porque parece que, se eu não me engano, foi alguém muito rico que conseguiu dar essa liberdade a ele. Ele próprio foi vendido, e como escravo. Então, então era assim, tá, gente? Essa ideia de escravidão. Então, quando a Roma invade a Grécia, ela leva toda a sua corrupção para dentro da Grécia. Para dentro de um lugar que trabalhava a liberdade. Pagaram um preço alto, porque abriram as portas das trevas. Bezerra de Menezes vai dizer assim, meus amigos: onde não há luz, as trevas tomam conta. Não serve bem para o Sócrates da Grécia? Onde não há luz, as trevas tomarão conta. Então, foi isso que aconteceu. E aí, é claro que a Roma bebe, né, da cultura grega. Então, tem os deuses romanos e tem os deuses... Baco é um deus romano, é o deus do vinho, mas baseado nos próprios deuses gregos, assim. Só que Roma... Dionísio. Isso, Dionísio. Roma é um povo corrompido, assim. Entendeu? É que vai sempre dominando nação em cima de nação, nação em cima de nação. Para que vocês tenham uma ideia, o Aristóteles, que era aluno do Sócrates, ele não concorda com Sócrates exatamente disso, porque ele dizia que eu não preciso morrer para saber, eu preciso olhar para o que está criado para saber. O que está criado me leva a saber. Você sabe que é ele que vai dissecar animais e vai começar a observar os corpos, assim. Aí ele vai perceber, assim, como é que o coração bate. Ele chega a Deus assim, gente. Esse órgão bate leva aquele, faz aquele, e agora onde é que chega lá? É ele que diz que Deus é o motor imóvel que move tudo, mas não move. E ele dizia, quem bate o coração? Então, a partir disso, e é com Aristóteles que nós vamos ter a escola que é chamada de Liceu Aristotélico,
o liceu aristotélico vai ensinar a lógica não, desculpe, isso vai ensinar a lógica e vai ensinar também a ética. Tem um livro, A Ética a Nicômaco, do próprio Aristóteles. O Aristóteles vai ensinar, por exemplo, a ideia de que hoje nós temos, vocês sabiam? Biologia, filosofia, português. Antes disso não tinha isso. Se aprendia tudo e não tinha um local, era na rua. Isso era chamado, esse movimento, de peripatos. Só Jesus segue este movimento. Peripato é todo aquele que ensina caminhando. Então, os filósofos ensinavam caminhando, como na imagem ali, debaixo da árvore. Jesus ensinava caminhando. Jesus era um peripatos, ou peripatético. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de filosofia, eu peguei e disse isso para a professora. É que a senhora é uma peripatética, né, professora? E ela me olhou e disse assim, mas que respeito é esse? Aí eu disse, sim, mas a senhora é uma peripatética. Aí ela ficou me olhando e eu disse, a senhora não sabe o que é a palavra peripatética? É que ela entendeu como uma ofensa, a professora de filosofia. Peripatética é aquele que ensina caminhando. A senhora caminha aí na sala. Então, eu achei engraçado porque eu quis fazer aquilo para provocar ela, para ver se ela conseguia. E deixei ela ficar pensando. Depois eu comentei com ela. Mas peripatos, professora, é todo aquele que ensina caminhando. E aí, portanto, ele é um peripatético. Aí, é muito interessante. Daí, o que aconteceu? Ele, então, o Aristóteles, ele só ganha notoriedade maior que o próprio Platão, porque ele é... Quem quer estudar com ele e ter ele como seu mestre é Alexandre. Alexandre o Grande. Então, Alexandre promove para ele viagens, porque o Alexandre, ele está sempre também, assim, né, entrando em territórios. E todo aquele que viaja e conhece cultura, cresce, né, gente? Ele vai viajando, ele vai conhecendo, ele vai aprendendo, ele tem a oportunidade de sair do seu meio para conhecer. Por isso eu digo para vocês, saiam da ilha para conhecer a ilha. Vão fazer palestras em outras casas espíritas, vão visitar outras casas espíritas, vão ouvir palestras em outros lugares. O nosso centro espírita não é só o Luz Eterna, e nem o Bezerra de Menezes aqui, e nem o seu centro que você está, nem o Chico onde eu estou. Nós precisamos, ali é o nosso lugar, sim, é o nosso nicho de trabalho, mas eu preciso conhecer para conhecer melhor aonde eu estou. Eu só sei a casa espírita que eu estou quando eu saio dela. Porque quando eu estou nela, vicio meus olhos. E eu não enxergo mais. Você sabia que a gente não enxerga mais. De tanto ver, eu não enxergo mais. Então é necessário expandir. E o Aristóteles, ele foi viajando. Ele viajou por várias culturas e foi conhecendo. Entende? Por causa... E isso ampliou cada vez mais ele. E aí ele que traz essa ideia de que conhecimento deve ser algo separado. Então vai nascer as escolas, por isso nasce o estudo da pedagogia, o estudo das ciências naturais, o estudo da ética, o estudo da... Então a gente vai se separando nesse nível, assim. Só para fazer esse comentário, porque eu acho que é interessante, porque a gente vai ampliar os nossos saberes à medida que a gente ampliar os nossos horizontes. Alguém gostaria também de comentar? Rita? Isso que tu falou, a gente usa muito no mundo corporativo, né, chamado benchmarking, né, que tu tem que conhecer, às vezes, outras empresas, não só aquela que tu trabalha, né, para ter melhores práticas. Às vezes não só para ver aquelas que estão mais evoluídas que a tua empresa, mas também aquelas que têm problemas, né? Então, na área pública também, né, visita, né, assim, os órgãos e tudo, e a gente aprende muito conhecendo outras culturas que tu falou, né, aí não só a cultura de um país ou de um lugar, mas também a cultura organizacional daquele lugar, né, cada lugar tem a sua maneira, né, como tu falou, a casa espírita, né, é uma organização viva, né, todos são organizações, né?
casa espírita também. Então, tem pessoas ali que trabalham de um jeito, mas daqui a pouco podem ir em outra casa espírita e ver que uma coisa é dada de um jeito que pode ajudar também, ter uma metodologia melhor para dar. E assim como algumas práticas que a casa de vocês tem, né, tipo ensinar o adolescente ou já botar em trabalhos práticos, né, que tu falou, né, Fabiano, pode servir de modelo para outras casas, né, uma troca de experiências. Só queria falar isso, assim, né? Isso é bem, já tem estudos provando isso aí, né, na administração, né. Então, sempre recomendo tu fazer como uma ferramenta para te aprender a sair fora da caixa, né, a gente diz, sair fora da caixa. E aí me lembrou dessa questão do Sócrates, da caverna, né? E que foi é muito famoso, né? Tu tem que sair da caverna. E como a gente, às vezes, né, fica preso na caverna, né? Sempre vai pela mesma rua, vai para o mesmo lugar, pega o mesmo ônibus, e às vezes pensar fora da caixa é uma coisa que a gente tem que se desafiar, né? Para aprender, né? Se a gente quiser evoluir, né? Aí, em todos os aspectos, né? E aí, isso aí que tu falou, então já era feito, mas sempre deve ser feito para a gente se aperfeiçoar, né? É só isso que eu queria falar. Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar? Essa é a nossa última lâmina. Seu Homero. Tudo certo. Tudo tranquilo, pessoal? Ninguém tem perguntas, dúvidas? Se está tudo certo, vamos passar para a dona Virgínia, não é, Virgínia? Tá bem, seu Homero. Obrigada. Então, harmonizados que já estamos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Jesus e aos guias de luz que nos acompanharam neste profundo e esclarecedor estudo de hoje. Cada aula, uma nova oportunidade de aprendizado. E que possamos assimilar esse grandioso estudo da noite de hoje. Pai, obrigada por nos ensinar a sermos espíritos melhores a cada dia, com mais esclarecimentos. Obrigada, Pai, pelo teu amor e a tua luz. E que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Com muita fé e amor em nossos corações. E assim pedimos licença para encerrarmos a aula da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. E a próxima semana estaremos. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite.